Olá, irmãos, boa noite. Graças a Deus, vamos meditar na palavra de Deus e nesse instante nós queremos pedir as orações dos irmãos pelas nossas vidas, oramos pelas famílias, os irmãos que estão enfermos. Vamos também estar orando por aquelas pessoas que pertencem à nossa família, que não foram salvas ainda. Você sabe, a sua família conhece seus familiares, pode estar orando e também nós diretamente, aliás, melhor dizendo, está orando também por elas. Meus irmãos, nós queremos também lembrar, perdoe-me se eu não avisei no domingo à noite, mas coloquei já no grupo a nossa assembleia. Vamos ter uma assembleia extraordinária no próximo domingo, então esteja orando também em favor da mesma. É um assunto único que a gente quer tratar, que é sobre a nossa conferência de aniversário, então os irmãos estejam orando e os membros participem, ok? Então, vamos estar orando por ela. Meus irmãos, nessa noite nós vamos estar meditando na palavra de Deus, no Salmo 142. Salmo 142. Vamos ler os Salmos todo. Então, os irmãos abram suas Bíblias no Salmo 142, que ele vai nos dizer o seguinte: com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico. Derramo a minha queixa perante a sua face, exponho-lhe a minha angústia. Quando dentro em mim desfalece o meu espírito, és tu quem conhece a minha vereda. No caminho em que eu ando, ocultaram-me um laço. Olha para a minha direita e vê, ninguém há que se interesse por mim. Refúgio-me falta. Ninguém cuida da minha alma. A ti, ó Senhor, clamo. Eu digo, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, pois são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Então os justos me rodearão, por causa da tua bondade para comigo. Amém? Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos assim orar pela palavra. Santo Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa porção da tua palavra lida, ó Deus, e nos dá sabedoria dos céus para estarmos assim meditando na mesma, Deus, onde possamos ser assim enriquecidos, ó Deus, com o poder da tua palavra, Senhor. Fala a cada coração nessa noite. Perdoa, Pai, nossos pecados, nossas falhas e nos ajuda em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, o Salmos 142, como nós já vimos, ele é um Salmos de Davi. É um Salmos onde Davi faz um clamor, né? E por essa questão ser um Salmo de clamor, nós queremos meditar no seguinte tema nessa noite: usando o que temos para servir ao Senhor. Usando o que temos para servir ao Senhor. Então, o Senhor, ele está nos céus, pronto a ouvir cada um de nós diante das nossas necessidades, né? Então, o clamor de Davi, primeiro ele faz um clamor por ajuda, quando ele estava na caverna do seu desespero. Versículo 1 e 2, ele faz aquele clamor lá, sobre a questão das perseguições que ele sofria, especialmente de Saul, para não lhe dar o que era direito, que era o reino que Deus já tinha prometido. Então, ele vai e faz esse clamor, né? Em segundo lugar, nós também podemos ver que ele lamenta, nós achamos o lamento de Davi, de que ninguém estará ao seu lado, né? Versículo 3 e 4, ele faz esse lamento que ele olha e vai falar lá que ninguém está à minha direita, ninguém está ao meu lado. Também nós achamos a confissão de fé e pedido de salvação. Versículo 5 e 6, ele faz essa colocação, né? Pede a salvação, não é a salvação da vida, mas salvação livramento. Salvação quer dizer livramento também, e é livramento das perseguições, né? E também nós achamos uma promessa de louvar quando Deus assim o salve. Naquele tempo ele estava sendo perseguido e tinha momentos que dá a entender que ele não tinha nem como se concentrar para estar louvando a Deus por causa das
questões das perseguições. Então essa é a estrutura do Salmo 142, onde Davi, mas usando o que temos para louvar a Deus. Então nós podemos ver, irmãos, 4 lições práticas e rápidas aqui nesse instante. É que primeiro, o crente só tem um Deus em quem possa clamar na angústia. Então o crente só tem um Deus em quem ele pode clamar, na angústia. É o que o salmista fez no Salmo 142, os versículos 1 e 2, que ele diz: com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, derramo a minha queixa perante a sua face, exponho-lhe a minha angústia. Então o crente, ele só tem um Deus em quem ele possa clamar, que ele possa suplicar, a quem ele possa realmente confiar. Então, nosso Deus. Então, é isso que o crente precisa fazer, isso que o salvo do Senhor Jesus Cristo precisa fazer, é clamar. O salmista vai terminar o texto do versículo 2, dizendo que o texto o final do versículo 2, exponho-lhe a minha queixa. Então, ele não só clama, mas ele mostra, ou seja, ele publica, deixa público para Deus o que é que ele tem. Ele confessa qual o problema dele. Exponho-lhe a minha queixa. Então, irmãos, o crente precisa expor diante de Deus as suas queixas. Ou seja, se você tem algo que quer o agir de Deus na sua vida, você tem que expor o que você tem. Se é um pecado, se é um desejo, enfim, não importa o que seja. Mas, Senhor, tem isso e eu quero isso. Você vai saber dizer, você vai saber identificar o que é que você quer. Então, é a Deus que nós temos que suplicar, como Davi nos ensina, nos ajuda a entender. É a Deus que nós precisamos realmente estar buscando, e é a Deus em que nós devemos confiar, só nele. Nós não podemos ir a outro local, a outra pessoa, que nós não vamos ter nenhum privilégio, não vamos ter nenhum socorro. Só Deus é quem pode fazer, porque o salmista diz: com a minha boca, com a minha voz, clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, derramo a minha queixa perante a sua face, e exponho-lhe a minha angústia. Então a minha queixa e a minha angústia é diante de Deus, e a sua também, ela tem que ser exposta diante de Deus, para poder termos assim uma melhor comunhão com o Senhor e ter as respostas dele em nossas vidas. E, em segundo lugar, o crente não pode duvidar da presença de Deus. Versículo 3 e 4 vai nos dizer o seguinte, Salmo 142: quando dentro em mim desfalece o meu espírito, és tu quem conhece a minha vereda. No caminho em que eu ando, ocultaram-me um laço. Olha para a minha direita e vê, ninguém há que se interesse por mim. Refúgio me falta. Ninguém cuida da minha alma. Ninguém. É o que o salmista está dizendo. Só que ele, nesse ponto aqui, ele estava enganado, porque Deus estava cuidando dele. Irmãos, o nosso Deus cuida de nós. O nosso Deus é um Deus maravilhoso. Nós podemos olhar para o lado com esse olho, para a direita, não vejo ninguém. E vai chegar um momento que nós vamos olhar e realmente não vai aparecer ninguém. Davi estava olhando, não estava vendo ninguém. Só que Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. O nosso Deus, ele é maravilhoso. Então, o crente, ele não pode duvidar da presença de Deus. Porque Deus, ele é um Deus onipotente, um Deus onipresente e é um Deus onisciente. Então, o que vai nos acontecer daqui a um dia, ou um ano, ou até 10 anos, não importa o que vai acontecer. Mas Deus já sabe por antecipação. E digo-lhe mais uma coisa, em muitas ou em todas as ocasiões, ele sempre trabalha para que a gente venha se desviar. É que muitas vezes nós caímos em alguns erros,
ou sofremos algumas consequências, porque nós não podemos até entender a vontade de Deus, o desejo de Deus, a proteção de Deus, podemos não entender. E aí vem acontecer alguma coisa da natureza, a gente sofreu um dano, sofreu uma consequência. Mas ele sabe por antecedência, porque o nosso Deus é um Deus onisciente. Então, o crente ele não pode duvidar da presença de Deus. O salmista, ele até dá a entender que ele duvidou, né? Porque o versículo 4, olha para a minha direita e vê que ninguém há que se interesse por mim. Refúgio me falta, ninguém cuida da minha alma. Ele poderia estar falando de pessoas, mas também poderia estar num momento de falta de fé, num momento de desânimo, que é comum também na vida das pessoas. Ou seja, o ser humano desanimar daquilo que Deus o chamou, daquilo que Deus o propôs, daquilo que Deus quer que ele realmente faça. Muitas vezes podemos desanimar. Os homens do passado desanimaram, nós temos o exemplo de Jonas, nós temos o exemplo de Elias, depois de vencer meio mundo de gente por causa de uma mulher fugiu, desanimado. Então, irmãos, o cansaço nos leva, em alguns momentos, a tomar essa atitude que muitas vezes não é a atitude correta. Então, nós temos que orar a Deus para que nos torne incansável na luta pela obra dele aqui na terra, pelo aquilo que ele quer que a gente venha fazer aqui na terra, que ele venha nos fazer incansável. Porque nós sabemos, irmãos, que quando você está se fazendo algo que muita gente chega para te desanimar, para falar, para botar gosto ruim, enfim, termina desanimando. Por isso que eu gosto muito daquele livro de Neemias, porque Neemias passou por isso bem explicitamente, mas ele não arredou o pé. Então é também um bom exemplo para a gente seguir. Quando vier as dificuldades, quando vier as perseguições, quando vier aqueles que não vê nada positivo, só vê coisa negativa em você, olhe para Jesus. Olhe para o Deus Criador. Olhe para o Deus que te convidou, que te propôs e que você aceitou o desafio. Então é para ele que nós temos que olhar. Nós não podemos olhar para a ideia de pessoas. Um chega e diz que está mais ou menos, outro chega e diz que está bom, outro chega e diz que está ruim, outro chega e diz que está péssimo, outro chega e diz que não vale nada. E até vai chegar aqueles que vai dizer que você nunca faz uma coisa que preste. Ou seja, vai para o exagero, você nunca usa o nunca, né? Então, mas dentro de tudo isso, o nosso objetivo nós temos que alcançar, que é fazer a vontade de Deus. Então, o meu objetivo é esse, o seu tem que ser esse, o objetivo da igreja tem que ser esse, a gente fazer a vontade do nosso Pai. E muitas pessoas têm muitas ideias, mas nenhuma delas, ou nem todas, vai estar dentro do propósito de Deus. E lhe digo mais uma: se alguém vier enviado de Deus para te falar que você não está fazendo algo, ou seja, que você não está procedendo corretamente, Deus vai confirmar no teu coração. Se Deus não te confirmar, meu amigo, não desista, siga em frente, porque Deus, o nosso Deus não é um Deus de confusão, um Deus que realmente faz. E temos exemplos de pessoas que Deus enviou pessoas para falar com ele, e confirmou o caso de Natan quando foi falar a Davi. Deus confirmou no coração dele, ou seja, ele sentiu no coração dele que ele tinha pecado. Ele disse: pequei contra o Senhor. Mas temos outros casos também de pessoas que Deus enviou, avisou, e a pessoa não entendeu e continuou com a sua rebeldia e sofreu. Tem um caso bem fresco na nossa mente, né, que foi citado domingo, questão de Balaão, né? Então, são coisas que nós podemos parar e analisar e ver que o nosso Deus, ele é um Deus maravilhoso e ele sempre está conosco. E também nós podemos ver que o crente só tem socorro certo em Deus. O versículo 6, versículos 5 e 6.
que vai dizer o seguinte: a ti, ó Senhor, clamo, eu digo, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, pois estou muito abatido, livra-me dos meus perseguidores, pois são mais fortes do que eu. Então, irmãos, aqui, Davi, ele mostra que nós não ganhamos batalha porque o inimigo é mais fraco do que a gente. Nós ganhamos as batalhas porque o nosso Deus é mais forte do que o nosso inimigo. E ele estando conosco, nós não vamos ter problema, não vamos ter dificuldade. Mas se ele não estiver ao nosso lado, nós também vamos fracassar. Porque digamos que você ganhe uma, mas em 1000, o inimigo vai ganhar uma. E pode ser a definitiva. Então nós temos que entender isso, que o crente só tem socorro certo em Deus. Então, quando vier as dificuldades, é correr para os pés do Senhor Jesus Cristo. É confessar, é mostrar. Ele vai dizer: a ti, ó Senhor, clamo. Eu digo, tu és o meu refúgio. É só o Senhor, é só confiar. Não é só falar, mas é confiar mesmo, entendeu? É tu o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, pois são mais fortes do que eu. Era isso que Davi estava colocando para Deus, que os inimigos dele eram mais fortes. E nós temos um inimigo forte. E os ajudantes dele são mais fracos um pouquinho, mas também são fortes. Então, o nosso refúgio, nosso socorro é o Senhor. Então, eu e você precisamos a cada dia fixar isso na nossa mente e sabermos que sem o socorro de Deus nós estamos vamos ficar em dificuldade. Então, vivemos para a glória de Deus e adoremos Ele, para que possamos sempre estar buscando fazer tudo de acordo à vontade dEle e sempre confiando nele. E por último, o crente só tem a Deus para louvar. O crente não tem a outra pessoa para louvar que não seja ao nosso Deus. E aí o salmista vai dizer no versículo 7 o seguinte: tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Então os justos me rodearão por causa da tua bondade para comigo. Tira a minha alma da prisão, para que eu te louve. Ou seja, Davi, ele estava naquele momento ali aprisionado. Aprisionado com as consequências das ações dele. Algumas boas, porque quando Deus chamou ele para ser rei, que ele começou a prosperar, ele estava prosperando, estava fazendo uma coisa maravilhosa, mas isso causou ciúme. E não é difícil na sua vida, como servo de Deus, você fazer algo e aparecer ciumentos, pessoas que querem estar no seu lugar, não querem sofrer as consequências, mas querem estar no seu lugar. E aí agora, por não poder, por não ter capacidade ou por não ter disponibilidade, depois fica trazendo problema e muitas vezes envolve de tal forma que a gente fica até meio que atormentado, meio que desorientado. Mas é nesse momento que a gente tem que fazer como Davi disse: tira minha alma da prisão. Ou seja, isso também é uma prisão. Lhe prende a atenção e você às vezes até não lhe sobra tempo para se louvar a Deus, para se exaltar. E ele queria ter a sua alma livre para que ele pudesse louvar. E ele louvando, aí ele disse: aí os justos vão vir até mim pela tua fidelidade. E quando nós vimos a história de Davi, foi assim que aconteceu. Quando ele estava fugindo, aos poucos os homens corretos dos outros exércitos vieram se juntando a ele, foram se juntando a ele, até de tal forma que ele ficou com um exército maior do que o dos inimigos dele e foi vencendo de um a um. E até que ele se restabeleceu e a paz reinou na vida dele. Então, louvando a Deus, mostrando realmente que nós somos servos de Deus, as pessoas que realmente querem viver bem, eles vão nos procurar, eles vão buscar a seguir a gente, porque nós seguimos um Deus maravilhoso. E aí eles vão conhecer o Deus que nós servimos e com certeza eles vão passar agora não querer mais
digamos assim, que ficar olhando para nós, mas querer louvar igual a gente faz, e qualquer um tem essa oportunidade, porque Jesus Cristo diz que, a Bíblia nos diz o quê? Que Jesus Cristo veio para os seus não receberam, mas todo quanto recebeu, dá-lhe o poder de ser feito filho de Deus. E o que quiser ser filho de Deus, vai ser, e ele vai aceitar, só confessar os seus pecados e se arrepender de cada um deles. Então, é assim que o nosso Deus é maravilhoso, e é assim que o crente deve persistir, servindo a Deus com o que tem, ou seja, usando o que tem para servir ao Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite. Mas vamos encerrar com a palavra de oração. Santo Deus e Pai, obrigado, meu Deus, pelo dia de hoje. Obrigado, Pai, por a tua palavra lida, explanada, se eu posso te falar a cada coração. E também queremos te suplicar bênçãos, ó Deus, sobre a vida dos enfermos, se eu posso estar fortalecendo a cada um e dando sabedoria dos altos céus para que eles possam viver para a glória do teu nome. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, seja com os irmãos que estão em estado de enfermidade, também seja com os missionários para suprir a necessidade de cada um deles e ajudando para aquelas pessoas as quais ele está trabalhando, para que elas venham reconhecer Jesus Cristo como Senhor de suas vidas. Muito obrigado, meu Deus, por tudo. Nós te oramos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos, tenham todos uma boa noite. E quinta-feira, para a glória de Deus, vamos estar adorando o Senhor no templo. Então, quinta-feira, todos estão convidados para estar ali no templo, louvando e bendizendo o teu nome e aprendendo um pouco mais da santa palavra de Deus. Aqui na terra o esconderes, ladrões podem roubá-lo, ou podes escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Se pensas hoje onde vais, ou qual será o caminho, existe um mapa para todos nós. Se nós o lermos e o seguirmos aonde ele indica, não nos perderemos, só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver.
será o meu tesouro até eu morrer. Há um tesouro no final da jornada.